Graça e paz, meus amados irmãos, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E desde já vamos estar aí orando, intercedendo a Deus para a nossa internet não cair aqui, A gente está num momento aqui de uma tempestade muito grande caindo aqui perto de nós, aqui na região. Nossa região, não sei se todas, mas a nossa há bastante, E em alguns momentos essa de tempestade costuma dar uns probleminhas na internet, mas Deus vai nos permitir que nós tenhamos uma transmissão tranquila, tá bom? E espero que esteja chegando bem nosso sinal aí para vocês também. Apesar do barulho, da chuva caindo no nosso telhado, acaba o barulho sendo um pouco maior do que o normal. Mas esperamos em Deus que tudo transcorra muito bem, que Deus esteja guardando, protegendo os nossos irmãos, onde quer que eles estiverem, os que estão em casa já, que possam ser guardados e sustentados pelo Senhor. Então vamos caminhando nesta noite aqui, juntos nesse tempo de graça, de bênção do Senhor, O Denilson já está nos falando aqui, meu irmão? Chuva de bênção dos céus, esse é o recado do Senhor para nós, Quando o tempo se torna extremamente quente, como nós estávamos passando, Deus rega a terra no tempo certo, Tudo acontece no tempo de Deus e nós louvamos a Deus por esse cuidado dele tão grande, Esse amor de Deus para conosco, essa provisão dele para nós em todos os momentos. É maravilhoso sabermos que o quanto Deus nos ama, Nessas horas nós vemos esse amor de Deus em todos os aspectos, da nossa vida. A própria natureza, Deus utiliza dela para nos abençoar grandemente, E a chuva realmente ela é uma bênção de Deus. Precisamos dela para regar a terra, Precisamos ter essa provisão do Senhor. Há umas semanas atrás nós falamos sobre a questão da fé e falamos ali sobre Noé. A pessoa não sabia que era chuva, De repente Deus manda uma chuva de 40 dias e 40 noites direto. E nós já sabemos o que é a chuva, mas Deus ele é tão bondoso que diz que não vai mais destruir o homem através da chuva, Então essa é uma promessa de Deus e as promessas de Deus se cumprem. Então Ele manda hoje a chuva na medida certa. Acontece que muitas pessoas falam assim, está chovendo demais. Não está chovendo demais, está chovendo o tanto que Deus reconhece que é necessário para regar a terra. Agora, se o homem foi lá e asfaltou tudo, calçou, asfaltou e não deixou lugar para essa água irrigar a terra, então ela vai estourar em algum lugar. Então não é que Deus está mandando muito mais chuva, Deus está mandando a chuva na medida certa. E como o homem sempre tenta fazer, destruir aquilo que Deus faz, então ele por causa do progresso, ele acaba colhendo também as consequências disso, Mas mesmo assim nós vemos esse amor de Deus, E nas regiões rurais, onde é necessário essa chuva para a produção, Deus vai fazendo tudo no seu tempo certo. Muito bem, então voltando para cá, pensando agora no presente, no agora, esse momento que a gente está chegando até você, esse horário que nós estaremos chegando com culto congregacional, os irmãos presentes, mas como nós sabemos, estamos por enquanto limitados a isto. Esperamos em Deus que dentro de algumas semanas ele já consiga voltar, mesmo que seja com menos pessoas, mas vamos ver, a gente tem que ver primeiro o resultado lá fora, das situações e também a autorização, porque nós temos aqui, tanto a Contagem quanto Belo Horizonte, nós temos autorização para a igreja ficar aberta
para receber pessoas individualmente, mas não temos autorização para reuniões coletivas, né? Para grupos de pessoas. Então a gente tem que seguir essas determinações, né? E assim nós caminhamos e pela graça de Deus nós vamos vencendo, não é isso? Então hoje pela manhã nós falamos na nossa conversa hoje no encontro com a palavra, né? Hoje nós ensinamos mais uma palavra mais informal, mais do que simplesmente um sermão, foi mais uma palavra informal hoje pela manhã. E a gente, nessa nossa conversa, nós falamos exatamente a respeito dessa provisão de Deus, né, para nós. Hoje nós temos tanta coisa, né, que Deus nos provê. Nós vivemos esse tempo e já com um novo entendimento do papel da igreja. O tempo os judeus passavam, Deus para eles se manifestava no templo. Era o templo de Jerusalém, tudo acontecia ali no templo. Quando Jesus vem, ele disse que edificaria a sua igreja. Ele não falou do templo, falou de uma igreja que não necessitaria necessariamente do templo para que ela congregasse, para ela existisse, né? A igreja existe independente do templo. No momento, interessante, quando Jesus foi com os discípulos ali no templo e eles ficaram ali encantados com aquela arquitetura, aquela construção. Lembra que Jesus falou para eles? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Alguns anos depois, nos anos 70, aquele templo foi completamente destruído. Ou seja, Jesus não está importando se você se a sua igreja reúne um templo com arquitetura moderna ou antiga, se você senta em bancos confortáveis, se fica em pé, senta em cadeiras, não está importando com isso. Ele está importando com a sua igreja. A sua igreja existe independente do templo. Aí agora, hoje a igreja está reunida aí com você. Você é a igreja onde você estiver. Então, esse templo tem nos ensinado que nós podemos sobreviver sem o templo. O templo é importante. É importante, nós precisamos estar juntos. Dentro do contexto bíblico, nós temos ali aqueles chamados mandamentos recíprocos, né, onde se utiliza a expressão uns aos outros, mostrando que nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar perto, precisamos estar juntos. É importante essa unidade, essa proximidade. Mas para esse tempo não é possível essa proximidade, mas independente disso a igreja está funcionando. É você da sua casa orando, daqui a pouco, né, as irmãs dando um exemplo assim de determinação muito grande, vão começar mais uma jornada de oração, né, às 10 horas até amanhã cedo, às 6 da manhã, durante toda a noite, revezando a cada 30 minutos uma irmã orando por razões específicas, né? Então é isso, a igreja funciona assim. E Deus nos deu o recurso da tecnologia. Hoje eu posso chegar a você. Décadas passadas, se houvesse essa pandemia, nós não poderíamos fazer isso. Nós teríamos que ficar cada um quietinho na nossa casa e depois, quando pudesse voltar, nós íamos ter que entrar em contato, ir às casas, procurar as pessoas, né, ou dar um telefonema, né, que era coisa rara, né, o telefone era algo caro, né, décadas atrás. Então, mas hoje não, hoje você pega o seu telefone, você fala com o Brasil inteiro sem pagar ligações, você hoje tem o recurso da internet que te conecta com o mundo inteiro, né? Hoje nós temos recursos das plataformas de comunicação, como as plataformas do Zoom, do Google, do Meet. Nós temos tanta coisa aí que poderia ser utilizada, não estamos utilizando tanto, né? Mas nós poderíamos utilizar também. A gente tem tantas outras formas, né? Então Deus, para nosso tempo, para essa geração, Deus tem sido tão bondoso, né? Tão misericordioso conosco, e nós temos que glorificar a Deus por isso. Porque eu posso chegar até você agora, e onde você está, e falar com você aquilo que eu diria para você se eu estivesse olhando aqui. Hoje eu estou sentado ao contrário, hoje eu estou olhando para os bancos. Na semana nós colocamos o contrário, eu estava mostrando para você os bancos vazios, né? Hoje eu estou fazendo o contrário, porque quando eu olho aqui para a imagem de vocês que aparecem na minha tela de transmissão, é como se eu estivesse vendo cada um de vocês assentados aqui nesses bancos. Entendeu? Então,
Isso é uma possibilidade grande que Deus nos deu de tecnologia. Então, eu olho, eu tenho aqui os irmãos como se estivessem aqui pertinho de mim, sentados aqui, né? Então é isso, é essa grandiosidade do poder de Deus que capacitou o homem, deu a ele esse poder. Interessante, algum tempo atrás, pessoas mais fechadas, né, achavam que a internet era coisa do diabo, né? Lembra disso? Não, isso não é coisa de Deus, não. Esse negócio de comunicar com pessoas assim, aparecer imagem aqui, imagem lá e tal, falar com pessoas assim. Tem muita gente que interpretava dessa forma, né? Hoje essas duas pessoas estão entendendo isso, que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus permite para abençoar a nossa vida é bom. Então, é a bondade de Deus, né? Graças ao Senhor que nós temos esse recurso, que nós podemos falar com você, olhando para essas imagens aqui à minha frente, olhando para os bancos, visualizando vocês aqui dentro. Embora você esteja na casa de vocês, né? Mas isso é maravilhoso, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, e esse seja um tempo para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, um tempo de muita edificação. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre um texto lá no Velho Testamento. Nós temos utilizado mais o Novo Testamento. Hoje eu quero conversar com você um pouco mais, falando mais diretamente para você, de uma forma bem didática para você, através no texto lá no Velho Testamento. Eu queria, se você na sua casa está usando o celular para me acompanhar aqui e a sua Bíblia está nele, pega a sua Bíblia aí na sua casa e vamos utilizar a Bíblia, não importa a versão que você estiver usando, nós vamos usá-la nesta noite. Vamos ler lá no texto, lá no livro de Juízes. A gente vai conversar um pouco com você a respeito daquilo que Deus faz, a manifestação de Deus, o cuidado, o amor, a justiça de Deus. Bom, a gente vai conversando um pouco com você nesta noite a respeito desses assuntos. Enquanto você faz isso, pega a sua Bíblia, e nós vamos daqui a pouco orar ao Senhor para nós iniciarmos a nossa meditação. A minha saudação, então, às pessoas que eu consigo visualizar aqui neste momento, a nossa irmã Lourdinha Santos, pastor José Walter. Deus abençoe, meus queridos, a vida de vocês. Sueli Teixeira, Sueli, Deus abençoe sua vida grandemente. Maurício Dias, Maurício e Sônia, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Irmão Éder Anacleto está aqui com a gente também, junto com a Vandelúcia, participando com a gente. Hoje nós podemos glorificar a Deus, né, pela vitória que esses nossos irmãos tiveram com a Covid, né? Deus os restaurou, os curou, hoje que já estão bem e livres, né, desse vírus, e cuidando na recuperação agora nesse período, né? Irmão Marcos Henrique, Marquinhos, Deus abençoe sua vida, a vida do Cineia grandemente, tá? Muito bem, vamos lá, quem mais está por aqui? Irmão Denilson, graça e paz, meu querido, essa chuva de bênção mesmo, né? Irmã Chile Ramos, graça e paz, minha amada irmã, Deus abençoe a sua vida. Lourdes Costa, boa noite, minha querida. Hélio e Maurício estão lá, juntos lá, participando com a gente. Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? Chuva maravilhosa. A Maria José Rodrigues, irmã Maria José, um abração para a irmã, que Deus abençoe grandemente sua vida, sua saúde, sua casa. Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida grandemente. Saudade dos irmãos, viu? Das irmãs. A Sulamita está por aqui também, acompanhando a gente. Vamos lá, a Minu Teixeira está aqui também, né, com a gente. Nós estamos ali na casa dela também, não está certo, né? O pessoal, a família ali juntos. A Sônia está nos lembrando aqui. Boa noite, Sônia. Ela e o Maurício estão lá com a gente também. Lá também está chovendo muito, né? Ali naquela região
e do Salgado Filho, muita chuva para o lado de lá também, né? Muito bem. Esses são os que eu consegui identificar aqui. Tem alguns outros ali que eu não consegui identificar. Eu sei que a Fátima eu estou vendo ali, mas alguns têm um pouco mais de dificuldade do comentário aqui. Eu consigo achar as pessoas mais através do comentário, né? Quando há um comentário, uma reação ao vídeo, eu consigo ver, né? Como a Estela agora deu um sinalzinho para nós lá, que ela está lá, ligada também, né? Então, se você mandar aqui no comentário, eu acompanho mais fácil, porque eu tenho um outro aparelho que eu utilizo aqui para a gente acompanhar a interação dos irmãos, tá bom? Porque o outro fica mais longe, eu não consigo enxergar nessa distância. Então, muito bem, nós vamos caminhando aqui, a Lucinéia também, né? Falando que está aqui com a gente, né? Boa noite, graça e paz, minha querida. Então, nós vamos caminhando aqui e à medida que a gente estiver fazendo a meditação, você pode ir interagindo, pode emitir opiniões, pode comentar, o que você quiser. Depois, no final, se for mais alguém que ainda não falei, eu falo depois ao final. Muito bem, vamos orar então? Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos na presença do Senhor. E por esse ato de fé nós estamos agora unidos aos nossos irmãos lá onde eles estão, cada um onde está agora, guardado, protegido pelo Senhor. Obrigado pela vida deles, obrigado, Deus, por essa chuva que o Senhor nos manda para regar esta terra, para refrescar esse tempo de calor intenso que nós estamos vivendo nos últimos dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso que na hora certa o Senhor manda sol e chuva na medida certa para cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos dar a graça de entender os propósitos do Senhor para a nossa geração, para esses tempos que nós estamos atravessando, Deus, para que nós venhamos a discernir esses tempos e vivermos na presença do Senhor, preparando-nos para a maravilhosa volta do Senhor Jesus, que virá para levar a sua igreja para estar com o Senhor para sempre nos céus. Que estejamos entre os remidos do Senhor, os comprados pelo sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar para que nós vivamos integralmente, Pai, a Tua palavra. Nos dê discernimento, Deus, para entendermos a palavra do Senhor, mas sobretudo nos dê determinação para colocar em prática. Nas dificuldades da vida, que o Espírito Santo do Senhor traga à nossa mente a revelação do Senhor, da Tua palavra, que nós nos lembremos dela, para que em momento algum nós nos afastemos da palavra do Senhor, mas que estejamos vivendo essas grandes verdades na nossa vida todo dia, Pai. Sustenta-nos, ó Pai, renova, ó Deus, a nossa esperança contínua no Senhor, protege, Deus, os nossos irmãos de todo e qualquer mal sobre a vida deles, sobre a casa deles, e que cada um de nós viva com muita alegria na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é a razão da nossa existência, é o Senhor que sustenta a nossa vida, e nós possamos ter a convicção que Paulo teve ao declarar que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pai, recebe a nossa vida na presença do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, meus queridos, Deus possa estar nos dando agora o entendimento da sua palavra. Vamos lá, vamos ler no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, lá no Velho Testamento. Vai lá no início, lá, né? Depois do livro de Josué, você tem ali o livro de Juízes. Mantenha aberto aí no capítulo 6, nós vamos ler alguns textos ali, vamos fazer uma leitura contínua. Não vou ler todo o texto para depois falar com você, não, eu vou lendo e já conversando com você. Hoje eu quero mais conversar com você dentro do texto bíblico, tá? Por isso eu quero que você esteja aí acompanhando com a sua Bíblia perto de você. Os livros de Juízes, meus queridos, para nós nos situarmos então, para entendermos o recado que nós vamos conversar com você nesta noite,
segundo os autores, esse livro foi escrito, talvez sugere que tenha sido Samuel. O Talmud, que era a tradução mais importante do segundo século, ele coloca como Samuel o autor desse livro. Provavelmente teve o auxílio de alguns outros, né, como pelo menos duas pessoas, Natan e Gade, podem ter auxiliado, segundo alguns textos antigos, né, que nos mostram a respeito disso. Juízes foi escrito depois da morte de Sansão e depois que Saul foi coroado rei, mas antes de Davi assumir o reinado. O livro de Juízes, ele vai abranger ali a vida de Israel depois que ela chega na Terra Prometida, depois da morte de Josué, até aquele período da ascensão da monarquia. Ali vai acontecer nesse intervalo os relatos do livro de Juízes. Então, é um livro que mostra uma constante apostasia, um constante afastamento do povo de Israel. Constantemente, você pegar o livro de Juízes, primeiro até o último capítulo, você vai ver a ascensão de algumas pessoas no poder e de repente o povo se corrompe, as coisas vão para castigo de Deus, Deus perdoa, volta, e ali o livro de Juízes vai mostrando diversos personagens que abordam exatamente isso. E os momentos quando eles despertam para a realidade do clamor a Deus, sabendo que nesses momentos de grande angústia Deus os ouviria, e Deus os ouve, e o Senhor vai resgatando, vai mostrando, restaura a paz, prosperidade. Então é um tempo assim de muitos altos e baixos na vida do povo de Israel. Então, no capítulo 6, nós começamos o texto no capítulo 6, primeiro versículo, na versão que eu estou lendo aqui, na versão King James, ele fala assim, olha: novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Então vamos parar no primeiro versículo, e aqui eu vou fazer algumas abordagens para vocês. Então vejamos. A narrativa bíblica mostra que não era a primeira vez que o povo fazia isso, depois que já estava assentado na terra de Canaã. Novamente, diz o texto, novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor. Vejam que Deus se revelou para aquele povo de uma forma tão objetiva, tão direta, mas com frequência eles estavam se rebelando contra Deus. E nós vemos ali o cumprimento também, meus queridos, do Senhor prometendo que iria preservar o seu povo. Apesar desse afastamento do pecado e o clamor do povo, Deus perdoa, restaura a vida deles, porque Deus tem separado para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então vejam, Deus mas nunca deixava-se de ter a manifestação da justiça de Deus. Ou seja, o pecado traz consigo consequências. Veja o que o texto diz: o povo novamente pecou contra o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Veja o seguinte: não foram os midianitas que conquistaram, foi Deus que os entregou. E se Deus quisesse intervir, não permitiria que aquilo acontecesse. Era a forma de ação da justiça de Deus, para fazer com que eles entendessem que eles não conseguem sobreviver sem o Senhor.
Meus queridos, quando nós olhamos esse versículo primeiro, só ele daria para a gente conversar aqui muito tempo com vocês, mas agora à noite eu vou me policiar, tá bom? Hoje pela manhã eu acabei não me policiando muito no horário e fui bem à frente, né, do tempo que eu estava prevendo, então nós vamos aqui tentar me policiar um pouco mais, né? Mas vejam, quando nós olhamos esse texto, esse primeiro versículo, só ele já nos traz uma grande lição para a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, essa lei da semeadura e da colheita é algo que foi estabelecido por Deus. Então, os princípios de Deus são imutáveis. Os homens podem mudar as práticas, os costumes, a sociedade pode mudar, mas o Senhor nos diz a sua palavra, mas que a palavra dele não muda jamais, ela dura para sempre. E esse princípio da lei da semeadura e da colheita, estabelecido por Deus, é um princípio natural que vai ocorrer em qualquer situação. Imagina o seguinte: uma pessoa que ela tem algumas práticas no seu dia a dia e pensa o seguinte: não, isso aí não tem nada a ver. Esse nada a ver, meus irmãos, é uma destruição. Eu vou usar outra palavra aqui, é uma destruição na vida das pessoas. Isso não tem nada a ver. Esse não ter nada a ver se torna um materialismo extremista na vida das pessoas e se torna um humanismo muito grande, porque você deixa de enxergar as coisas pelo lado espiritual. Na nossa vida tudo é espiritual. Paulo diz o seguinte: quer comamos, quer bebamos, nós somos do Senhor. Tudo é espiritual na nossa vida. Nada é humano, nada é carnal, tudo é espiritual. Desde a nossa concepção, o fato de nós sermos gerados, termos sido gerados, termos nascido, estarmos vivendo essa geração, é propósito de Deus. Deus está no controle de tudo, meus queridos. Então essa lei da semeadura e da colheita, ela nos lembra algumas coisas. O texto diz aqui que pelo motivo deles pecarem contra Deus, Deus entregou nas mãos dos midianitas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aquilo que os midianitas fizeram com aquele povo. Mas vejam, olha, às vezes as pessoas ficam questionando muitas coisas nesse tempo. Por exemplo, a gente olha para o cenário que a gente vive, esse cenário caótico que a gente está vivendo, e mesmo em meio a isso, uma parte da classe política aí sendo corrupta, né? Desviando recursos e fazendo isso, e aí as pessoas pensam o seguinte: mas depois eles vão lá, se aposentam, não dá nada para eles, fica por isso mesmo. A pessoa cometeu algum tipo de crime e tal, ele ficou lá na prisão por um tempo, saiu e depois não aconteceu mais nada, ele voltou à vida normal, depois simplesmente ele morreu e a consequência ficou para nós. Não, meus queridos. O grande problema da lei da colheita, da semeadura e da colheita, não é o que acontece aqui, o que acontece lá do outro lado da morte. O problema da semeadura, da lei da semeadura e da colheita, é o que vai acontecer na eternidade. Entendeu? Não é o que vai acontecer agora. A gente quer a justiça humana, pelo lado humano, nós queremos ver a pessoa sendo presa, sendo castigada, sendo açoitada. Alguns têm ali a concepção de pena de morte, tem que pagar, tem que morrer, tem que fazer isso, né? Então a gente vê uma sociedade agindo desta forma, sendo que ela própria é corrompida. Corrupção não é somente aqueles desvios que se acontecem dentro do setor político. Corrupção acontece no seu dia a dia, lá dentro da sua casa, acontece no trânsito aí no dia a dia, nos avanços de sinal, nos xingatórios no trânsito, tantas outras coisas que você participa da corrupção no dia a dia. Então, veja o seguinte: o problema dessa lei da semeadura e da colheita, eu repito para os irmãos, não é a consequência terrena, é a consequência eterna. A pessoa pode, aqui nesse tempo, nós acharmos que ela não está pagando por aquilo que ela fez,
mas as consequências sobre ela na eternidade, essa não vai falhar. Lembra aquela expressão que todo mundo usa, a justiça dos homens falha, mas de Deus não falha. Embora ela seja apresentada desde um contexto, às vezes até de vingança mesmo, mas é uma verdade, não deixa de ser uma verdade, porque a justiça de Deus é infalível, e o homem vai colher. Se ele semeou aqui, ele vai colher na eternidade. Por isso é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para apagar os nossos pecados, derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, porque senão a lei da semeadura e da colheita se manifestaria em nós e não teria solução. Vejam que Paulo diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Você semeia o pecado, você colhe a morte. Lembra lá do Éden, quando Deus disse para o homem, não faça isso, porque se você fizer, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, porque o dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Ele foi lá, junto com a indução da serpente, da mulher, do homem, os dois foram culpados da mesma forma, e eles vão lá e desobedecem à ordem de Deus. Primeira coisa que eles vão sentir é medo, logo depois vão ter medo, vão se esconder, porque ficaram com medo de Deus. Porque, meus irmãos, essa lei, ela é uma lei natural. Deus estabeleceu lá no Éden, quando disse para o homem não tocar, não comer, melhor dizendo. E nós vemos que o Senhor, ele mostra essa justiça dele em todos os momentos da história bíblica. Nós citamos agora o caso lá na época de Noé. Noé foi exatamente isso. Deus colocou Noé 120 anos pregando para aquele povo por arrependimento. O povo continuou rebelde ao Senhor. A consequência veio o dilúvio e destruiu tudo. Ou seja, Deus é tão misericordioso conosco que Ele então mandou Jesus para pagar o preço do nosso pecado, para que aquilo que nós fizemos lá no passado fosse tirado de nós e nós não colhêssemos o fruto do nosso pecado lá no passado. E Ele nos dá agora o privilégio de quando nós pecamos, nós chegarmos diante dEle e confessarmos os nossos pecados, e quando nós confessamos, Ele perdoa os nossos pecados e tira a culpa do nosso pecado. Por isso nós precisamos todo dia estar orando, todo dia estar confessando ao Senhor, todo dia estar nos arrependendo das coisas que nós fazemos, que todo dia nós pecamos. A Bíblia nos diz que nós falamos que nós não pecamos, nós somos mentirosos. Então por isso é que o Senhor estabeleceu para nós o acesso a Ele para a confissão dos nossos pecados. Confissão a Ele, dizer para Ele o que nós fizemos, o que nós falamos, a nossa natureza pecaminosa, para que Ele possa nos resgatar. Então quando nós olhamos esse texto aqui, de Juízes capítulo 6, nós vamos lá e vamos vendo que Deus levanta então essa nação dos midianitas, para que pudesse então ser o meio da justiça de Deus sobre aquele povo rebelde, pecador. Deus colocou naquela terra ali, deu para eles de graça aquela terra, para que eles plantassem ali a terra que emana leite e mel, tudo o Senhor deu para eles, e eles agindo com grande rebeldia contra Deus, pecando contra Deus. Então o texto nos mostra então que Deus levanta os midianitas. Interessante que quando a gente olha aqui essa questão dos midianitas, e eles vão se juntar daqui a pouco no texto aos ismaelitas, vão formar um grande exército inimigo contra o povo de Israel. Então nós pensamos, quem são esses midianitas? Os midianitas são aqueles descendentes de uma da esposa que Abraão casou com ela depois da morte de Sara. Abraão se casou com uma mulher chamada Quetura. Ela teve alguns filhos, e entre um dos filhos teve então Midian. E o que vai acontecer com esses filhos? Quando
nós vemos lá em Gênesis capítulo 25, a partir do primeiro versículo, quando para que eles não tomassem a posse que era de Isaac, dos bens de Abraão, os expulsou antes de casa, mandou tanto o Ismael para fora, quanto também depois mandou os filhos também de Quetura para fora, tirou ali, eles foram morar numa região mais distante. Mas esse povo vai se multiplicar, vai formar uma nação que se torna então inimiga, adversária do povo de Israel. Lembra quem que era Israel? Israel foi o nome dado ao Senhor através de Jacó, o nome de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era neto de Abraão. Então aí você vê que aquelas ações que Abraão teve, foi chamado pai da fé, isso não muda a realidade, né, de Deus, né, sobre ele. O ato de fé dele foi reconhecido pelo Senhor através de ofertar Isaac ali, né. Então, mas Abraão, ele teve esses dois momentos, antes de nascer Isaac, querendo uma solução para isso, Sara então permite que ele possa ter um filho através da concubina, onde vai nascer Ismael. Depois da morte de Sara, Abraão tem essa outra mulher e nasce então outros filhos, que entre eles Midian, e esses povos se espalharam então pela face da terra, porque a herança dada pelo Senhor era para Isaac, não era para eles. Então, quando Isaac tem seus filhos, né, Jacó e Esaú, nós conhecemos a história, né? Jacó foi vivendo na casa de Labão, lá ele foi enganado durante um tempo, 14 anos lá para poder se casar, né? 7 anos para casar com uma, mais 7 para casar com outra, aquela história que nós já conhecemos, né? Então, depois, quando Jacó volta naquele encontro com Deus, Deus vai mudar o nome dele, vai dizer: o seu nome agora não é mais, não chamará mais Jacó, mas seu nome você será agora Israel. Jacó então se torna Israel, e através dali vai se formar a nação israelita. E essa nação israelita vai se formar um povo forte, esse povo que depois se torna cativo lá no Egito. Deus vai libertar essa nação, esse povo de Deus ali no Egito, e depois esse povo, ao ser liberto pelo caminho do deserto, vão haver alguns contatos ali com os ismaelitas, né? A própria mulher de Moisés era ismaelita, era da tribo, era midianita, melhor dizendo. A própria mulher de Moisés era midianita. Então, esse povo ele vai então espalhar, vai se espalhar, mas vai ao mesmo tempo crescer como nação. E o texto nos fala que o Senhor permite então que os midianitas pudessem agora ser usados em instrumentos para castigo da nação de Israel. Ou seja, havia ali uma briga meio familiar. Por quê? Porque os ismaelitas, esse meio de Ismael, que era o filho de Abraão, os de Midian, que também era o filho de Abraão com outra mulher, o Jacó, que já era neto de Abraão, que vai se tornar Israel. Ou seja, há ali uma ligação familiar muito, muito grande. Então, aquelas famílias se transformaram em nações, e essas nações, uma vez formadas, cada uma dirigiu-se por um caminho, uns para a destruição, servindo aos outros deuses, como aconteceu com os midianitas e com os ismaelitas, e o povo de Deus separado, a nação de Israel, descendência ali de Abraão, que o Senhor então preserva agora como o seu povo escolhido. Então o tempo vai passando, as décadas e décadas vão passando, talvez séculos se passam, então o Senhor vai tirar aquele povo, depois de estar 430 anos preso ali no Egito, vai tirar esse povo para levá-lo. Então no caminho tem toda aquela situação de Moisés, né, que eu já falei para vocês. Então o texto nos mostra então que quando esse povo começa então
a ser rebelde contra Deus, está pecando contra o Senhor então entrega essas pessoas nas mãos dos midianitas, ou seja, Deus permitiu, foi permissão de Deus para castigo daquele povo rebelde. Versículo 2 fala o seguinte: a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas, por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Vejam a situação do povo de Deus, meus queridos, por causa do pecado, a humilhação que eles passaram. Esses povos se uniram e vieram contra eles e se tornaram instrumento de castigo. A mão de Deus se tornou pesada a cada vez mais, atrasando o povo de Midian sobre os israelitas. Eles precisam construir para eles esconderijos nas rochas, nas montanhas, cavernas, para que ali escondessem, e escondendo ali eles poderiam produzir alguma coisa. Veja o versículo 3, você vai entender como acontecia isso. Sempre que o povo de Israel formava as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, agora que eles já estão juntos, conforme eu falei para vocês, se juntando a outros povos da região a leste deles, invadiam a terra de Israel, a terra de Canaã onde Israel estava, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas e chegavam com um enxame de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro ao Senhor. Primeiro, eles tiveram que perder tudo, para depois lembrar do Senhor. Não precisavam ter chegado a esse ponto. Vejam, meus irmãos, a situação de miséria que esse povo chegou. Eles plantavam, a terra era boa, porque Deus mandou eles para lá porque a terra era boa, e eles plantavam. Quando eles plantavam, juntou-se então esses dois povos, junto com outros povos menores da região, e eles iam simplesmente com o objetivo de destruir. Eles não iam para levar para eles, não, o objetivo deles era só destruir. O texto fala que eles vinham como gafanhotos. Já viu? A gente não tem aqui, né? Graças a Deus não temos muitas essas pragas de gafanhoto, né? Pouco tempo atrás veio uma nuvem de gafanhoto, assustou todo mundo, né? Até no Rio Grande do Sul e tal, o pessoal ficou ali preocupado com aquilo, né? Depois veio o Covid e esqueceu da nuvem de gafanhoto, né? Mas então, o gafanhoto, quando ele chega numa árvore, ele destrói aquilo assim, em fração de segundos. Olha, pega alguns vídeos no YouTube sobre gafanhotos comendo plantações. Eles vão ali arrancando aquilo de uma forma, parece uma máquina que passa devorando tudo, destruindo. O papel dele é destruir mesmo. Então nós vemos aqui que esse povo que se levanta então contra os israelitas, devastava suas colheitas ao longo de todo o caminho, como gafanhotos. Eles chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros que não se dava nem para contar. Vejam, meus irmãos, isso nos leva novamente a refletir sobre aquilo que nós falamos agora há pouco. Cuidado, que Deus é amor, mas Deus também é justo. A misericórdia de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos, nós sabemos disso. A misericórdia de Deus não tem fim, Ele é misericordioso, mas uma das atribuições, dos atributos de Deus é que Ele é um Deus justo. A justiça de Deus permite que Ele faça isso por amor a nós, para nos fazer voltar aos braços dEle, para que nós não venhamos a nos perder na nossa vida. E é exatamente isso que o Senhor
permitiu passar ali por aquela nação. Eles sofreram as consequências grandes por causa desse tudo que aconteceu no primeiro versículo. Por causa do pecado contra Deus, novamente o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas. O Senhor permite que eles sejam castigados por causa das suas ações. Algumas pessoas pensam que nós estamos vivendo esse tempo dessa pandemia como uma forma de castigo de Deus por causa do pecado da raça humana, que não cabe nenhum tipo de julgamento. E na verdade, para ser sincero, eu não tenho uma posição muito definida a respeito disso ainda. Estou tentando me posicionar ainda a respeito disso. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, a Bíblia nos diz que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Primeiro a casa de Deus, depois atinge as outras pessoas. Deus está tratando primeiramente com o seu povo. Sabe por quê, meus irmãos? Como que estava a nossa vida cristã nos tempos anteriores à pandemia? Como estava a sua vida antes? As pessoas estavam vivendo uma vida assim, descomprometida com Deus de uma forma tão grande. Para trazermos as pessoas à igreja, era uma guerra constante, toda semana, pedindo, irmãos, vamos para a igreja, vamos estar na igreja, vamos ter o culto para isso, vamos fazer isso. Os cultos semanais, nós temos os cultos de oração, com um grupinho de 7, 8, 9, 10 pessoas participando, uma escola dominical com um grupo reduzido aí, de 10, 12, 14 pessoas, quando nós poderíamos ter um número muito maior de pessoas participando de tudo, mas as pessoas não estavam querendo. Era tanta coisa, domingo tinha que ir para um shopping, tinha que fazer compra no domingo, tinha que fazer isso aos domingos, eu tinha que lavar roupa no domingo, tinha que preparar domingo para a semana, tinha que reunir com a família, não podia fazer isso porque eu ia visitar um familiar, eu não podia vir à igreja por causa disso, não podia nada, não podia envolver. A infidelidade com o tempo, com o Senhor, não se lia a Bíblia, nem se orava mais como deveria, porque as pessoas estavam vivendo uma vida de rebeldia contra Deus, de desobediência, de pecado contra Deus mesmo. As igrejas que voltaram para o ativismo aí começaram a criar eventos. Era evento de toda semana, sábado, domingo. Algumas criavam eventos no meio de semana para atrair as pessoas para os eventos. As pessoas não estavam indo às igrejas por causa do amor de Jesus pelos irmãos, para edificação mútua, não. Eles estavam indo por causa dos eventos. Divulgava-se, portanto, vamos na igreja e lá vamos fazer uma campanha de oração para a libertação do seu filho das drogas, vamos fazer a libertação para que isso aconteça, uma campanha de prosperidade, uma campanha de curas e milagres. Era alguns elementos ali da superstição religiosa, a água ungida, sal ungido, roupa ungida, lenço ungido, vassoura ungida, feijão ungido, ou seja, tudo isso para tentar atrair as pessoas. Outro evangelho, a Bíblia nos diz que se alguém pregar outro evangelho, essa pessoa seja anátema, seja maldita. É maldição pregar um outro evangelho, apresentar um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus, meus queridos. Mas não é assim que estavam vivendo antes da pandemia. Estavam oferecendo um outro evangelho. As pessoas iam na igreja e não gostavam da cara de uma pessoa lá dentro que estava tocando, ou que estava cantando, ou que sentou do lado, o irmão olhou para mim de um jeito diferente e não voltava mais na igreja e procurava outra igreja. Vejo pessoas que falaram, eu vou para uma outra igreja porque eu estou procurando Jesus e eu só vou encontrar Jesus em outra igreja. Meus irmãos, que heresia absurda! Você não encontra Jesus na igreja, você encontra Jesus na sua vida. Então o que nós percebemos, meus queridos, é que Deus está tratando com essa pandemia primeiro da sua igreja. Veja que nós ficamos fechados durante vários meses, no mês de março do ano passado, até o mês de setembro. Mês de março desse ano, novamente, nós vamos fechar.
agora com uma situação ainda muito mais grave do que estava acontecendo no ano passado, número de mortes, variações do vírus muito maiores, hospitais superlotados, não há vagas em hospitais mais, alguns hospitais já estão inclusive fechando os PAs, os pronto atendimentos, porque eles não têm mais como atender ninguém, não tem mais como colocar ninguém dentro dos hospitais. Estamos vivendo uma catástrofe, meus irmãos, que daqui a pouco pode começar a ocorrer morte de pessoas em fila porque não tem atendimento. Então, são todos superlotados, particulares e públicos. Isso está atingindo a igreja também. As igrejas foram limitadas à reunião, muitas pessoas desobedecem essas regras e fazem as reuniões, levam lá um grupo maior de 10 pessoas, como um grupo de louvor e tudo mais. Eu prefiro manter aquilo que a lei determinou. Estou aqui falando com vocês porque o que nós precisamos, meus irmãos, é reconhecer pela palavra de Deus aquilo que Deus está mostrando a cada um de nós hoje. Que se nós não nos arrependermos, todos de igual modo pereceremos. Foi isso que Jesus disse para os galileus. Se não tiver arrependimento, meus irmãos, se não houver arrependimento, não tem como as coisas mudarem. E a mudança não começa lá no mundo, começa com o povo de Deus. Por isso Deus nos colocou aqui. Por isso Deus nos colocou como sua igreja, como seu povo, porque a mudança é por nós. Mas o que nós fizemos? Nós estávamos nos tornando iguais a eles, o mundo. Se olhava para as pessoas, você não sabe diferenciar quem é filho de Deus e quem não é. Você não sabe diferenciar quem é filho da luz e quem é filho das trevas. As pessoas se misturam lá no mundo sendo a mesma coisa. Essa é a realidade, meus queridos, que nós vivemos. Aí de repente Deus se revela, se manifesta, e as igrejas, os templos precisam ser fechados, os eventos acabaram. Aqueles cantores gospel, lembra deles? Que tinha que fazer um evento na igreja e levar uma pessoa de nome, um pregador de nome, um cantor de nome para atrair as multidões. Nada pode fazer mais. Estão passando dificuldades também, porque estavam confiando muito na capacidade profissional deles. O nome de Deus não importava muito, o importante era vender um produto. A música cristã se tornou um produto comercializável, e as igrejas levavam essas pessoas, vendiam centenas de CDs, DVDs, depois levavam essas pessoas, pagavam preços absurdos. Eles levavam uma pessoa dessa em evidência aí, tinha que pagar quase 100 mil reais de cachê para essa pessoa ir fazer uma apresentação. Um absurdo, meus queridos. Essa é a realidade que nós vivemos. Aí de repente o Senhor permite que esse vírus cague o povo de Deus. Limite o povo de Deus. A partir de agora não se pode mais ter os eventos. Você pode liberar um percentual de pessoas daqui a algum tempo novamente para se sentar. Não se pode sentar mais perto, não pode comentar, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo, né? Ou seja, Deus começa o seu julgamento pela sua própria casa. Sabe para quê, meus queridos? Para que haja arrependimento. Quando Deus quis julgar ali o povo de Israel por causa do pecado, Ele não usou o povo de Israel mesmo para isso, Ele usou outros povos. E aqueles midianitas, como pragas, como uma praga devastadora que destruía tudo, foram utilizados como instrumento da justiça de Deus para que o seu povo se arrependesse. Não é isso que está acontecendo hoje? Um vírus invisível, a ciência com toda a capacidade, as pessoas correndo aí atrás de vacina, um imunizante que possa não permitir que ela tenha esse vírus com a gravidade. E às vezes as pessoas pensam o seguinte: olha, depois que eu for vacinado,
Então não tem problema mais que eu não posso pegar o vírus. Isso não é verdade. Estude mais um pouquinho sobre isso, você vai ver que não é bem assim não. A vacina, ela permite que caso você venha contrair, você tenha menos efeitos. Ela não te imuniza 100%. Igual a vacina para H1N1 para gripe, você lembra dela, né? A gente toma todo ano aquela vacina para gripe. Ela não impede você de gripar, você pode gripar, mas só que você vai ter uma gripe mais leve. Essa vacina também, ela não é a cura para o Covid. Essa vacina é para atenuar os efeitos no nosso organismo, para não haver tanto comprometimento nos pulmões e tantos problemas como nós estamos vendo acontecer todo dia. Então, não confie na vacina, não ponha a sua confiança na vacina. Tem que pôr a sua confiança no arrependimento, no quebrantamento diante de Deus. Precisamos sim cumprir as normas sanitárias. Usamos o meio de nos prevenir através do álcool, através das máscaras, prevenimos de todas as formas. Evitamos aglomerações, chegou a sua faixa etária de ser vacinado. Você vai lá e é vacinado, e você espera para a segunda dose, depois você faz o exame, você tem alguns anticorpos, mas não quer dizer que você não possa contrair o vírus. Então você não está vacinado, você não está autorizado a fazer tudo o que você quiser fazer antes, como fazia antes, não. Você ainda vai continuar usando sua máscara, você ainda vai continuar usando o álcool, você vai continuar tendo uma série de restrições ainda. Até o dia que Deus achar que está na hora de ser controlado o vírus, totalmente, como outras doenças passadas surgiram, criaram vacinas e foram controladas. No momento que Deus achar que está na hora, Ele vai fazer isso. Mas enquanto isso, nós temos que voltar para o Senhor. Precisamos voltar para o Senhor, em arrependimento, em quebrantamento. Meus irmãos, em nos prostrar diante do Senhor, em rendição ao Senhor. Parar com esse negócio de pensar que a minha vida social vem primeiro do que a minha vida com Deus. Você não tem vida social, você não tem vida profissional, você não tem nada disso. Nós temos uma vida que pertence a Deus. Uma só vida que pertence a Deus. Não é sua. Se fosse sua, você prolongaria os seus anos de vida. Se fosse sua, você não ficaria doente. Você não quer ficar doente. Se fosse sua, você não se contaminaria com vírus algum. Você poderia sair na rua e falar: não, eu não vou me contaminar, posso ir em qualquer lugar que não vai acontecer nada comigo. Ela não é sua, é de Deus. Ele nos fez, Ele nos deu vida, Ele sustenta a nossa vida, e no tempo dele Ele tira a nossa vida. Então nós não podemos ficar apegados a essas questões materiais, sociais. Nós podemos ficar apegados a essas questões políticas, ideologias políticas, pessoas dentro das igrejas desentendendo por questões políticas. Por ideologia, porque eu apoio esquerda, eu apoio direita. Você não tem que apoiar esquerda nem direita, você tem que viver para Jesus. É viver para Jesus, meu querido. Enquanto você está perdendo tempo discutindo ideologia política, o nome de Jesus está sendo deixado de ser anunciado. Quantas pessoas estão morrendo aí com esse vírus, indo para o inferno, pessoas que você podia ter falado de Jesus para eles, mas a sua ideologia não permitiu você chegar perto dela. Se não bastasse isso, ainda vem as questões esportivas. Aí eu torço por determinado time, eu faço isso. Eu levo muita brincadeira com o pessoal, negócio de torcida de futebol. Não tem esse negócio de achar que o meu time é melhor que o outro, nem o outro é pior que o meu. Não. Eu posso simpatizar com isso, mas isso não me faz ter nenhum tipo de resistência e discutir e brigar, desentender com ninguém por causa disso. Não desentendo, não discuto, não, por causa de futebol, política, essas coisas, não desentendo não. Desentendo sim, quando há contrariedade à palavra de Deus. A palavra de Deus, para mim, ela é prioridade. Se a pessoa está trazendo um outro evangelho, nada, uma amaldiçoada, aí sim eu vou tentar convencê-la da verdade. Mas se ela não quiser também, esse é o problema dela com Deus. Meu papel não é de convencer a pessoa, é de ensinar a verdade. Não tenho compromisso com as pessoas, tenho compromisso com Deus. Eu ensino a verdade. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu ensino a verdade.
nossos irmãos aqui fazem parte da nossa igreja, poderão jamais justificar diante de Deus que não sabiam de certas coisas, porque o mais claro que nós falamos para você durante todos esses anos é impossível. Agora, se não há arrependimento, isso aí é questão pessoal. A consequência vem. As consequências vêm quando não há arrependimento. Então, vejam, eu preciso concluir aqui com vocês, porque o meu tempo já está estourando de novo, né? Então, eu vou concluir aqui com vocês nesse texto no versículo 6, e vou voltar a conversar com ele e com vocês. Se vocês me permitirem, domingo que vem à noite, eu queria voltar a falar com vocês a respeito disso. Domingo que vem, domingo da Páscoa e tudo, mas eu vou voltar nele aqui, e aqui eu vou fazer uma aplicação prática na Páscoa também para a gente, tá bom? Mas eu vou voltar nele. Mas domingo nós não vamos celebrar a ceia não, tá? Nós vamos celebrar a ceia só na outra semana, tá? No segundo domingo, se estivermos podendo reunir presencialmente já, nós fazemos a ceia presencial, senão nós vamos fazer a ceia online, mas já no segundo domingo, tá bom? Mas domingo que vem, se você puder tirar um tempinho e parar aqui com a gente para nós voltarmos a entender esse assunto, porque isso é fundamental, meus irmãos, isso é crucial para a nossa vida. Daqui a pouco nós vamos voltar diferentes. Quando nós tivemos a primeira fechamento ali, nós falamos, tem que voltar diferente, as pessoas começaram a falar de um novo normal, não sei o que lá e tal. Nós voltamos como? Quase do mesmo jeito. Quase do mesmo jeito. Muitas pessoas nem sequer voltaram na igreja durante esse período que nós ficamos abertos. Outros vieram uma vez ou duas. Outros deixaram de comparecer mesmo, indo lugar nenhum. Claro, alguns por causa realmente da questão da privacidade, por causa dos riscos que ela está na faixa de risco. Várias pessoas aí, a gente reconhece isso. É claro que nós não vamos ser irresponsáveis a esse ponto, não é isso? Mas pessoas que podiam estar presentes, participando, não queriam, não vieram. A infidelidade para com o Senhor nos dízimos e ofertas, a Bíblia determina que a obra do Senhor é mantida por aquilo que Ele mesmo coloca nas nossas mãos. E Deus não fez parte disso, não faz parte disso na vida das pessoas, né? Recebe o seu salário, gastam lá com elas mesmas, fazem dívidas, mais dívidas, não lembram da obra do Senhor. Vamos ver na outra semana que a primeira coisa que Gideão vai fazer quando o Senhor levanta ele para ser o libertador do povo, ele vai oferecer o sacrifício ao Senhor, vai lá matar uma ovelha, vai lá cozinhar, fazer os pães e trazer e ofertar ao Senhor. Ou seja, se nós queremos ser usados nas mãos do Senhor, nós temos que aprender a ser fiéis e liberais no sentido de contribuirmos com a obra do Senhor financeiramente. Por que isso? Porque se o dinheiro nos domina, Deus não pode dominar a nossa vida. Se nós somos materialistas ao ponto de não mantermos a obra do Senhor com os dízimos e ofertas, então tem outro Deus na nossa vida. A Bíblia fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, Deus às riquezas, né? Os bens materiais. Então as pessoas são tão materialistas e elas se apegam tanto aos bens materiais que elas deixam de ser fiéis até naquilo que Deus exige de nós e que Ele estabeleceu para nós como forma de manter, nos deu o privilégio de sermos mantenedores da sua obra. Porque entregar o seu dízimo e oferta não é obrigação, é privilégio. É o privilégio que Deus dá a você, saber que nós temos aqui hoje reunidos aqui, posso chegar até vocês através da internet, por causa das contribuições financeiras. Nós podemos ter o templo aqui para depois reunirmos por causa de vocês, mas se não contribuírem, daqui a pouco nós não temos a luz mais ligada, não temos internet paga, nós não temos o espaço aqui para que nós possamos reunir. Não tem como manter as coisas. Nós estamos num mundo que nós precisamos dos bens materiais, mas a infidelidade do povo para com Deus, por causa do pecado delas com Deus, faz com que elas deixem de ser fiéis, inclusive na oferta que elas deveriam fazer da sua vida ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Então é muita coisa que está envolvido, meus irmãos, nesse tempo. Então precisamos realmente nos arrepender diante de Deus. E hoje o meu desafio para você, nessa parte final da nossa palavra com você nesta noite, é que você realmente avalie a sua vida. Como você tem levado a sua vida a cada dia? Como o Senhor tem visto, olhado para você? Ele tem olhado para você como Ele olhou para o povo ali e disse novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor.
Você novamente está pecando contra o Senhor. Você novamente está fazendo a mesma coisa que fazia antes. É momento de arrependimento, meu querido, é momento de quebrantamento, é momento de entrega ao Senhor, é momento de renúncia. Aí na sua casa mesmo, onde você está, é hora de você fazer isso, é refazer a sua aliança com Deus. Um dia você professou a sua fé em Jesus, entregou a sua vida a Jesus. Você fez uma profissão de fé que você iria servir a Jesus, seguir a Jesus todos os dias da sua vida, ia consagrar o seu tempo, os seus bens, ia estar frequente, participante da obra do Senhor, e você tem falhado naquilo que você prometeu. Você disse que seria fiel ao Senhor até a morte e não está sendo fiel, está quebrando a sua palavra. Está na hora de você refazer a sua aliança com Deus, está na hora de você voltar ao Senhor, arrependido, contrito, quebrantado, rendido ao Senhor, clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, faz tudo novo em mim. Eu preciso, Senhor, viver esse novo tempo com o Senhor. Eu não quero ser parte daqueles que estão atraindo a justiça de Deus no sentido de castigo, mas eu quero ser parte daqueles que são restauradores, são aqueles que estão levantando a obra do Senhor. Usa a minha vida, usa o que eu tenho, usa a minha casa, usa a minha família, usa os meus bens, usa a todas as minhas posses, o meu tempo para a restauração da obra do Senhor aqui na terra. Meu querido, faça uma aliança com o Senhor, renove. Você quebrou aliança com Ele em algum momento, renove. Tem sido infiel para com o Senhor, renove a sua fidelidade com Ele. Tem deixado de falar de Jesus para as pessoas, tem falhado nisso. Clame ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia de você, te dê oportunidades para que você novamente volte a ser uma testemunha viva de Jesus. Você fale de Jesus através daquilo que você faz, através da sua vida. Testemunhe de Jesus, use aquilo que Ele está te dando. Ele te dá o recurso tecnológico, te dá aí, através da internet, os meios para isso. Então faz isso, usa as suas redes sociais para falar de Jesus, usa o seu telefone para ligar e falar para as pessoas, usa o WhatsApp para testemunhar de Jesus para as pessoas. Expresse Jesus às pessoas, mostre para elas, para que haja transformação. É preciso render ao Senhor. Então, meu desafio a você é hoje começar um novo tempo na sua vida. Novo tempo de restauração. Nós vamos continuar falando sobre essa restauração na semana que vem. E eu tenho certeza, meus queridos, tenho certeza que se houver um arrependimento, um quebrantamento nosso, nessa segunda oportunidade que Deus está nos dando durante um período de um ano, nós sim poderemos voltar restaurados, renovados, com novos propósitos diante do Senhor. Mas isso começa hoje. Isso não começa quando você estiver vindo aqui, quando não, começa hoje, é agora, aí onde você está. Coloque diante do Senhor, clame a Ele por misericórdia, arrependa dos seus pecados, peça a Ele que o poder do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifique do seu pecado. Pede para Ele quebrar toda a maldição que possa estar vindo contra você, toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus que possa estar vindo contra você ou contra a casa do Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia e restaurar a igreja, restaurar a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, vamos juntos nessa empreitada de vermos a obra do Senhor sendo restaurada. Eu quero ser parte dela. Eu espero que você também queira ser parte dessa restauração. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Vamos pedir isso para Deus agora? Feche os seus olhos aí, se você puder fazer isso. Feche os seus olhos aí agora e vamos nos unir em oração, tá? Junto com mais alguém da sua casa aí que está acompanhando com você, que a gente está conversando aqui, se junte a elas. Aproxime dela aí agora. Você está vivendo dentro da mesma casa, pode se aproximar dela, pode dar a mão para ela, pode abraçar, pode ajoelhar junto diante do Senhor, não importa. Mas faça isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos unidos na presença do Senhor e podemos, Deus, através deste momento, Deus, pela nossa fé, nos unir a todos os nossos irmãos que estão espalhados em diversos lugares, mas todos unidos em uma só fé, porque temos um só Senhor, uma só fé. Esse Deus que é único, que habita aqui em mim, habita em meus irmãos onde eles estão, que agora o Senhor possa se revelar agora e mostrar a cada um a nossa pecaminosidade, a feiura do nosso pecado, para que o Senhor possa agora trazer à nossa mente aquilo que nós temos feito que desagrada ao Senhor, de arrependimento agora, voltar ao Senhor e clamar: Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia. Você disse na sua palavra, Senhor, que o seu povo se humilhar, orar e buscar os seus caminhos, buscar ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor iria ouvir do céu, sarar a terra, Deus. Nossa terra está contaminada com esse vírus e está nas nossas mãos como igreja trabalhar unidos para curar, para sarar a terra, para que esse espírito de morte seja retirado da nossa terra. Mas, Pai, nós só podemos fazer isso com um arrependimento verdadeiro, Pai. Que o Senhor nos reconheça como filhos amados, nos reconheça como herdeiros da promessa do Senhor, nos reconheça, Deus, como seus filhos, que haja arrependimento, Deus, em cada um agora, Deus. Que o Senhor libere graça e perdão sobre nós. Meu Deus, que seja hoje esse tempo de mudança nessa vida que está me ouvindo agora, Deus, onde estiver. Seja esse tempo de quebrantamento, de transformação. Naqueles que irão assistir esse vídeo depois, Pai, que o mesmo Espírito que habita agora em nós aqui, habite neles, transformando a vida deles também. Leve as pessoas a serem atraídas por essa palavra do Senhor ministrada nesta noite, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma, Deus, a nossa vida, fala poderosamente ao nosso coração, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor, porque só o Senhor pode sarar a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos e nos entregamos ao Senhor para que essa obra seja feita em nós, através de nós, que a tua igreja possa ser restaurada para ser testemunha viva do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, meus queridos, nós estamos caminhando aqui para o final, tá? Só 5 minutinhos no máximo, eu prometo aos irmãos que nós estamos despedindo aqui de vocês, tá bom? Só lembrando aqui, alguns outros irmãos, alguém está falando aí que a transmissão parou aqui, para mim está normal, não parou aqui não. Muito bem, nós paramos aqui na Sueli, minha irmã Sirene de Carvalho Ferreira, lá em Valadares. Boa noite, minha irmã. Irmão Denilson, né, está lembrando aqui, Deus é misericordioso, mas a justiça de Deus é implacável. É isso mesmo, meus irmãos. A justiça dele é implacável, porque a Bíblia fala que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, bastante cuidado quanto a isso, né? O senhor está aqui com a gente. Priscila Ribeiro de Lima, Priscila está aqui concordando com a gente. Priscila, é seu pai, como é que está, meu filho? Deus abençoe a vida dele. Lá estamos orando, a igreja continua orando por ele, tá bom? Que Deus abençoe, né? Minuto está falando aqui, clamando pela misericórdia de Deus, é isso mesmo que nós precisamos, né? Minuto, Cineia fazendo isso, né? Sueli está aqui com a gente também, concordando que nós precisamos. Glória a Deus. Calmônia, Deus abençoe sua vida, Calmônia, abençoe sua casa. Marquinhos, que Deus abra as portas aí, as soluções para a vida de vocês, seus filhos, que haja paz em sua casa continuamente, tá? Abraço para você, muito bom ter você aqui. Minu, Sueli está aqui também. A Lourdes falando que a transmissão parou lá para ela. Lourdes, deve ser sua internet aí, oposição do seu celular, alguma coisa. E aqui para nós está tudo bem. Ulisses Campos, Ulisses foi nossa ovelha lá em Divino, né? Mais de
25 anos atrás. Hoje ele é vereador lá em Divino, irmão do nosso amado, irmão Vinícius, né? Já foi membro da nossa igreja aqui também. Ulisses, um grande abraço para você. Deus abençoe sua casa, sua vida. Abençoe também o seu trabalho aí, sério, que você tem desenvolvido aí em Divino. Seja o testemunho do Senhor ali naquela Câmara Municipal, tá? Que Deus vai te honrar grandemente. Minuto, Teixeira, tá aqui, a Ludinha falando que voltou. Muito bem, que bom. Sueli, vamos lá, o que mais? A Priscila está aqui informando para a gente, né? Que o Batista está melhorando, graças a Deus. Obrigado pelas orações, por ele, por nós. Nada a agradecer. É um privilégio nosso poder participar com vocês desse momento, tá bom? A igreja continua orando por vocês. Daqui a pouco as irmãs vão estar começando esse movimento de oração às 10 horas. Com certeza elas estarão lembrando do seu pai, tá bom? E durante toda a noite estarão revezando aí em oração e lembrarão dele também, tá? Deus vai fazer uma obra grandiosa nele. Vamos crer nisso, né? A vida dele está nas mãos de Deus. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, a todos os seus familiares. Então, meus irmãos, aqui nós estamos com esses que nós destacamos aqui. Eu não consegui destacar mais muitas outras pessoas aqui, estou tentando ver pela imagem aqui, mas eu não estou conseguindo. Se aqueles que não puderam falar, o Ulisses está respondendo aqui, né, Ulisses? Grande abraço, Senhor, toda a família, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Amém, meu querido. Obrigado por estar aí com a gente participando. Então, meus irmãos, eu quero lembrar que terça-feira nós temos a live de oração. Bom, o pastor Zé Walter vai estar aqui com a gente, né, mais uma vez, né, participando dessa live de oração, e vamos estar juntos, tá? Domingo pela manhã, 10 horas, nós temos live do encontro com a palavra, e depois à noite nós temos também 19 horas o nosso encontro também, tá bom? Fique atento aí, porque possivelmente na outra semana, talvez a gente mude um pouco o horário, traz o horário um pouquinho para mais cedo, mas por enquanto vamos manter esse horário, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus, tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui. Lembrando aos membros da igreja, tá? Aquela igreja nós estamos fazendo sempre. Se você deseja encaminhar sua contribuição, seu dízimo, sua oferta para a igreja, que nós precisamos cumprir os nossos compromissos, você pode usar a conta bancária da igreja no Santander, pode usar o Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja, 18-220-558 /000148, tá bom? Esse é o Pix da igreja, que é o CNPJ. Ou então você pode passar por aqui e deixar sua contribuição também, ou você pode, se você não pode fazer isso também, é só nos falar que nós encaminharemos alguém até você para recolher esses valores e repassarmos para cumprir os nossos compromissos, tá bom? Então, vamos participar juntos nesse momento, vamos deixar que esse distanciamento físico nos afaste do nosso comprometimento em conjunto como igreja, em grupo como igreja, tá bom? Deus possa te abençoar, te dar uma noite em paz, muito abençoada, cuidado pelo Senhor. Daqui a pouco, um novo dia vai surgir, alguns vão trabalhar, que estão nos serviços essenciais. Deus possa guardar a vida deles. Oremos, meus irmãos, incessantemente por aqueles que trabalham na área da saúde, tá? As pessoas estão esgotadas, né? Eu sei disso, a gente convive com isso direto, né? Estela e outras amigas dela, né? A gente sabe da dificuldade que eles estão enfrentando. O desgaste físico é imenso, mas o desgaste emocional está sendo muito pior mesmo, de conviver com mortes todo dia, com doenças, com agravamentos. Ela trabalha com CTI, então com CTI, tem Covid. Deus tem guardado ela lá, e eu pedi a Deus para continuar guardando, né, para que nenhum mal aconteça a ela e nem aos outros profissionais, para que Deus guarde e preserve a saúde deles, dos médicos, né, que estão ali na linha de frente, trabalhando incessantemente para cuidar das pessoas, né. Intercedamos por eles, para que Deus renove as forças físicas e emocionais deles nesse momento tão difícil que nós estamos passando, tá bom? Então vamos orar por eles, nas orações, lembrem deles, tá bom? E eu aguardo vocês para os nossos próximos encontros, e nós continuamos em contato através do WhatsApp, tanto pessoal quanto da igreja, através do Facebook. Você tem aí Paulo Carvalho, ou através do YouTube, pr.Paulo César de Carvalho.
Daqui a pouco esse vídeo estará publicado lá e você pode mandar para quem você quiser. A pessoa não tem Facebook, você pode mandar para ela assim mesmo, que ela vai conseguir abrir, tá bom? Mas importante é nós caminharmos juntos nesse tempo, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma noite em paz, uma semana vitoriosa. Espero por todos vocês nos nossos próximos encontros, em nome de Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.